Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste momento gostaria de convidar a todos vocês para que possamos orar para a terceira, aliás, a 13ª, que é a última lição da nossa série, ou então da nossa temporada. A última lição que fala a respeito do último convite de Deus. Eu vou apresentar assim hoje o último convite de Deus, nesta lição número 13. Então, antes, vamos orar. Querido Pai, obrigado por teu amor. Neste momento queremos falar do último convite que o Senhor faz ao mundo, que o Senhor faz às pessoas nesta terra. No entanto, quero te convidar que o Senhor possa falar aos corações dos seus filhos e abençoe a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, quando nós falamos do último convite de Deus, estamos a falar das 3 mensagens angélicas. No passado, o Senhor Deus revelou os seus planos e advertências por meio dos seus profetas. Diz o livro de 2 de Pedro, capítulo 3, no verso 9. Então, Deus tem uma advertência especial para os nossos dias. E certamente venho, sem demora. O livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 10, no verso 20, diz isso. O Senhor Jesus Cristo, ele vem sem demora. E ele convida a você para que possa fazer parte, não é, desta grande comitiva, desta grande comissão que Cristo fez e formou desde os tempos apostólicos. Lembram-se que Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 28, no livro de Mateus capítulo 28, a partir dos versos 18, 19 a 20, Jesus Cristo fez ali a grande comissão e Cristo deu uma ordem: ide e pregai o evangelho, não é? Cristo deu esta ordem: vão ensinar as pessoas, pregam o evangelho para as pessoas, batizem estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizado apenas aquele que aceita este Jesus. Então Jesus virá como rei e como juiz. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 14 a 16. Eu vou ler. Diz o seguinte: e olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A coroa representa a vitória. A foice ele utiliza para poder colher. Então outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 a 12, João teve uma visão de 3 anjos poderosos, que esses anjos traziam ali as 3 mensagens angélicas, que trazia ali as mensagens para poder advertir ao mundo que hoje nos encontramos vivendo. Então o primeiro anjo, primeiro é importante que compreendo que o primeiro anjo trazia aqui a mensagem que falava do início do juízo, onde todos são convidados a adorarem aquele que fez o céu, aquele que fez a terra e todas as coisas que nela existem. E este criou todas essas coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. A segunda mensagem do segundo anjo, ela fala sobre a queda da Babilônia. Babilônia que representa, ou então que significa a confusão doutrinária, a confusão de crenças. Então o terceiro anjo apresenta a terceira mensagem, que está mesmo ligada, então é uma advertência que o Senhor Deus dá aos seus filhos para que não possam aceitar ter a marca da besta. Mais adiante poderia explicar isto com mais detalhes. Então é importante saber aqui, amigos, que primeiro na profecia, anjo representa mensageiro, representa aqueles que pregam o evangelho. Neste contexto biblicamente e em termos de profecias bíblicas, Deus costuma utilizar um método chamado método de semelhante para semelhante. Quem deveria pregar estas mensagens seriam anjos literais. Mas porque Deus sabe que os anjos têm uma característica diferente que os homens, e os homens poderiam, de certa forma, viver assustados, vendo seres e criaturas diferentes, então Deus preferiu incumbir esta tarefa de anunciar a palavra aos seus servos. Você não quer fazer parte deste grupo que anuncia esta mensagem? Não quer ser contado dentre os obreiros de Deus, dentre aqueles que pregam a verdade bíblica? Você não quer ser contado dentre eles também? Você não quer?
Você não quer ser chamado de anjo de Deus, aquele que leva a mensagem para salvar e dar vida aos outros? Você não quer? Eu acredito que você quer fazer parte. Então é importante que você se alinhe ao grupo que prega a verdade, que mostra a verdade a todos os outros que não a conhecem. O segundo ponto que é importante compreender aqui é que cada anjo trazia uma advertência específica. E a terceira parte, ou o terceiro ponto que você deve compreender, é que havia um tempo específico para cada uma dessas advertências. E o quarto ponto, o objetivo dessas advertências é de preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo. Preparar as pessoas para ir aos céus com Jesus Cristo. Que maravilha, meus queridos amigos. Então veja o que a Bíblia diz a respeito da advertência do primeiro anjo. O primeiro anjo traz, ou então adverte as pessoas a respeito do início do juízo. No entanto, antes ele apresenta este evangelho eterno. O livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Por outras palavras, esta mensagem, este evangelho eterno, deve ser pregado em todo o mundo. Mateus capítulo 24, o verso 14, diz claramente: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, daí virá o fim. Condição para a vinda do fim de todas as coisas é a pregação do evangelho. Lembram-se que eu teria apresentado a vocês que nós vivemos na parte final do tempo do fim, e este fim teve o seu início em 1844. Então, a pregação do evangelho, eu recordo-me que é uma das lições que eu apresentei para os amigos aqui, que diziam assim: nunca houve um momento em que a mensagem de Deus está sendo pregada a todo o mundo como hoje. Então é importante, amigos, prestarem atenção para as coisas como estão a acontecer. A pregação do evangelho hoje precisa de ser dada por ti e por mim. E isto constitui-se como um dos sinais. E atenção, lembre-se que há pessoas que vão negar este evangelho. Algumas pessoas vão negar este evangelho, mas não se preocupe quando ver pessoas a negarem. Só espero que não seja o seu caso de rejeitar este evangelho. Mas quando as pessoas estiverem a negar, você não pode se preocupar tanto. Ore apenas pelas pessoas. Mas lembre-se que também um dos sinais apresentado no livro de 2 de Pedro, capítulo 3, no verso 3, que os homens zombariam e rejeitariam estas verdades. Então, o primeiro anjo anuncia o evangelho eterno e anuncia o início do juízo. O que é que este anjo dizia em grande voz? Dizia o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quando que este que criou todas as coisas descansou? Descansou no sétimo dia. Deus criou os céus e a terra em 7 dias literais. 6 dias criou. O sétimo dia ele descansou. 7 dias literais. Mas existem homens e mulheres, principalmente os evolucionistas, que têm dito que o Senhor Deus criou todas as coisas em milhares e milhares de anos. Sabe por que dizem isso? Sabe? Já tentou pensar por que esses dizem isso? Querem tentar te despistar da verdade que a Bíblia ensina. Porque quando se conta o tempo em questões de milhões e milhões de anos, automaticamente não existe a semana literal da criação. Então isto não é verdade que as pessoas têm dito. A Bíblia nos ensina que o Senhor Deus criou em 7 dias literais. E não são milhões e milhões de anos. Não são 1000 anos cada dia que ele foi criado, que ele foi criando as coisas 1000 anos passados. Não. Porque existem homens que dizem isso. Que Deus levou para criar a luz, levou 1000 anos. Para criar não sei o que, levou 1000 anos. Total são 6000 anos. Alguns dizem isso. Que Deus criou todas as coisas durante 6000 anos. Não é verdade. Deus criou em cada coisa em um dia. Deus é tão poderoso, ele pode fazer isso em questões de segundo. De quem depende a sua vida? Você acha que quando Deus quiser que você não viva mais, você não pode desaparecer em questões de segundos ou milésimos? Então, se você está vivo, tem que agradecer a Deus. Não é? Tem que agradecer a Deus. Então, nós somos chamados a atenção a adorar aquele que criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. Pode ler o livro de Gênesis capítulo 12, no verso 3 a 4. Há de perceber que tendo feito todas as coisas, descansou no 7º dia. Santificou o 7º dia. E ele abençoou o 7º dia.
Não existe outro dia que o Senhor Deus abençoou e santificou fora do sábado. Os homens estão a tentar forçar o que não é. Amigos, não existe. A Bíblia já nos diz claramente. Então temos que adorar a este Criador. Muitos dizem não, guardar domingo, guardar sexta-feira, qualquer dia, o Deus é o mesmo. Tudo bem, eu concordo consigo. É o mesmo no contexto da criação, porque foi Ele que te criou e foi Ele que me criou. Mas na adoração, Deus não é mesmo. Porque o Deus que eu adoro, aquele que me criou, disse para descansar no sétimo dia, que é o sábado. Mas o que você adora te diz para guardar o domingo. Viu que é diferente? Entendeu? Que é diferente. O Deus Criador que te criou você diz que tem que guardar o sábado. Mas você prefere deixar de seguir este Deus e seguir o outro que te diz guarda domingo. Há uma lição que eu apresentei aqui, onde eu apresentava esses detalhes todos. Amigos, vamos adorar ao Criador, aquele que criou os céus e a terra. O seu juízo, o julgamento já teve o seu início. Quando ler o livro de Apocalipse capítulo 7, no verso 1 a 4, nos é apresentado ali 4 anjos que estão a segurar os 4 ventos dos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse ou sopre sobre a terra, sobre árvore alguma, sobre qualquer coisa. Vento representam guerras na profecia. Quando você ler o livro de Jeremias capítulo 51, do verso 1 a 5, há de entender isto, que os ventos representam guerras, conflitos. Então os anjos de Deus, esses são literais, eles têm lutado para que essas guerras não nos assolem. O mundo hoje está em guerra. Estamos a começar a sentir, não é? Alguns problemas, não é? Os conflitos, aquilo que a Bíblia já havia nos apresentado. Tudo isso tem estado a acontecer só para nos recordar do que Cristo havia dito na sua palavra. No entanto, os anjos estão a lutar, estão a fazer de tudo para que a guerra não exploda de uma vez por toda. Porque a mensagem ainda precisa de ser levada avante, precisa de ser pregada para muitas outras pessoas. Imagina se a guerra tivesse explodido daqui para aqui e você não tivesse conhecido a mensagem e morrido perdido. Deus está te dando uma oportunidade para você ouvir esta mensagem. Então, de acordo com a Bíblia, eles estão a segurar os ventos, lá, os 4 ventos dos 4 cantos da terra, para que você tenha esta oportunidade de ouvir estas verdades bíblicas. Quando diz sobre a árvore, sobre a terra, sobre as pessoas, os anjos estão a sensibilizar os corações dos líderes mundiais para não promover uma guerra terrível que vai acabar com todas as pessoas em pouco tempo. E também para o seu conhecimento, em nenhum dia o mundo vai terminar por uma guerra. A Bíblia já nos garante isso. Os homens podem tentar fazer tudo o que estão a fazer. Os líderes, não é? Presidente dos Estados Unidos da América, da Rússia, vão criando bombas enormes para terminar com o mundo, mas em nenhum dia vão utilizar aquelas bombas ali, porque em nenhum dia vai terminar o mundo por causa de uma bomba ou por causa de uma arma nuclear. Amigos, estes anjos estão a segurar, e a Bíblia diz que viu outro anjo voar, vindo, não é? Do Oriente, e que dizia, não podem soltar, porque os anjos estavam prestes a soltar. E aquele anjo disse, não podem soltar, até que hajamos selados todos aqueles que são servos do nosso Deus. E Deus está a colocar sobre as testas dos seus filhos o seu selo, sobre os seus filhos, aqueles que o amam, o seu selo. Sabe qual é este selo? Leia Ezequiel capítulo 20, no verso 12 e verso 20. O selo que Deus refere é o sábado. O selo do inimigo é o dia contrário ao sábado. Entendeu? Entendeu esta parte, amigo? O livro de Isaías capítulo 8, no verso 20, diz, sela a lei e o testemunho sobre os meus discípulos. Sela a lei e o testemunho sobre os meus discípulos. E lembra que o texto bíblico continua dizendo, se a lei e o testemunho não falarem, deixa eu ler aqui o texto, só para poder apresentar de forma correta o texto, para que os amigos ali não tenham dúvidas. Isaías capítulo 8, no verso 20 diz assim, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E o verso 16 é que diz, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Por outras palavras, existem líderes que dizem que pregam a palavra de Deus, mas se não pregam como está escrito, não ensinam como está escrito, não há luz neles. Siga aqueles que têm luz, que te mostram a verdade como ela é.
Então, o juízo de Deus teve início em 1844. Em 1844 teve início o juízo de Deus e a advertência começou. Então, nós temos aqui a segunda advertência. A segunda advertência que é apresentada pelo segundo anjo. A Bíblia diz assim: seguisse o outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então, quando se fala de Babilônia, está-se a descrever a falsa adoração e a confusão doutrinária que existe no mundo religioso. Hoje existem uns que adoram Buda, outros adoram o Papa, outros adoram muitas outras coisas, estátuas, adoram pessoas. Amigos, de acordo com a Bíblia, nós temos que adorar aquele que criou os céus e a terra. A este somente nós temos que adorar. Então Deus requer pureza da nossa parte. Apocalipse 18, o verso 2 a 4 diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covo de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituem os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriquecem à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirei-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Este é o Apocalipse, como eu teria mencionado. Então nós encontramos aqui a terceira advertência, a terceira mensagem. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Amigos, Deus chama o seu povo de todas as igrejas para adorarem somente a Ele e abandonarem todos os falsos ensinamentos. A Bíblia ensina você a guardar o sábado. Não ensina você a guardar o domingo. Abandone esta mentira que hoje você se encontra a observar. Eu sei que você é inocente nisto. Você faz isso sinceramente. Mas a Bíblia te mostra hoje. Este é o privilégio, a grande oportunidade que o Senhor Deus te dá para você conhecer esta verdade. Eu sei que quando a verdade ela é dita ou é dada, muitas vezes cria um desafio na vida de quem deve decidir por ela. A verdade dói quando é dita, não é? Como se diz no ditado popular. No entanto, Deus deseja te libertar e te livrar da mentira. Porque a Bíblia no livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigo, seja como o eunuco que é apresentado lá em Atos, que quando conheceu a verdade, ele disse: o que me detém? A água está aqui, eu quero batizar, batize-me logo. Eu não conhecia estas verdades. Esta é a vontade de Deus de salvar a sua vida, de salvar você. Então Jesus requer de nós que tenhamos uma fé genuína, uma fé genuína em Jesus, que nos leva à obediência. Apocalipse 14, versos 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amigo, é importante você saber que as últimas advertências de Deus ao mundo, elas estão ligadas à apresentação dos puros ensinos de Jesus. Apresentação, em especial, de todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. É uma advertência que o Senhor Deus dá ao mundo de forma internacional. E esta advertência de Deus prepara homens e mulheres para a vinda de Jesus. Esta advertência é proclamada em alta voz. Esta advertência anuncia o Evangelho eterno. Esta advertência lembra que é chegada a hora do juízo divino. Esta advertência conclama os homens a que voltem a adorar o Criador através da observância do seu verdadeiro sábado. Esta advertência, amigos, no 9º ponto, adverte sobre a queda da Babilônia e o fim da confusão doutrinária. Está-me a dizer, por outras palavras, que a confusão que hoje existe das doutrinas, um dia terá sua queda.
As pessoas vão descobrir que o que está sendo dito hoje, esta mensagem que aqui está sendo apresentada, é a verdade. E eu, por muito tempo, estive seguindo mentiras. Quero hoje decidir por esta verdade que estou a ouvir. Esta advertência que é dada ao mundo, amigos, adverta a homens e mulheres contra a adoração, não é? A homens e mulheres contra a adoração à besta, a sua imagem e a sua marca. A marca da besta é o domingo. Perceberam, amigos? Satanás costuma inventar aquelas teorias de chip, não chip, códigos de barra por aí, para despistar a vocês da verdadeira marca da besta. Só que no tempo que estamos a viver, ela ainda não funciona de forma categórica como marca da besta. Quando é que ela vai funcionar como marca da besta? Vai funcionar como marca da besta quando for imposta, não é? De forma obrigatória. Como quando o domingo for imposto de forma obrigatória a nível do mundo, não é? Como dia de guarda, de forma oficial, de forma obrigatória. Quando o domingo for colocado de forma obrigatória a nível do mundo, como dia de guarda, ali que vai começar a funcionar como marca da besta. Mas esta é a informação que deve ficar com vocês. E este tempo não está longe. A advertência de Deus é que você evite isto. Satanás está a falar dessas coisas de chip, só para te despistar. Pensar que a marca da besta é chip. Se o chip fosse a marca da besta, significa que todos nós já temos a marca da besta. Sabe por causa do quê? O telefone que você está a utilizar para me ver falando tem chip. O cartão de linha que você tem é um chip. O plasma que você tem na sua casa, não sei se é o plasma ou a plasma, de qualquer jeito, que você tem na sua casa, possui chip. O carro que você tem chip. Já viu que quando alguém rouba carro de outra pessoa, muitas vezes quando a pessoa basta voltar só para a agência consegue localizar onde está o carro. Sabe por quê? Porque tem um chip de localização. Rádio que você utiliza tem chip. Não há nada que você utilize que não tem chip. Não há nada. Chip não é a marca da besta. Só que Satanás cria essas coisas todas para poder inviabilizar ou então para poder despistar você. Mas o chip que a Bíblia refere é o domingo, que hoje ainda não está vigente de forma obrigatória pelo mundo inteiro, mas já existem algumas gotas, alguns traços, não é, em que os homens e mulheres estão a tentar impor este dia como dia de guarda. Vão falando de problemas climáticos, vão falando de outros problemas, só para que se chega ao ponto de que nós precisamos de um domingo climático, de um domingo de descanso, um domingo de família, para as pessoas poderem descansar. Eles querem chegar a este ponto, de colocar o domingo como dia de guarda. E sabe como é que eles vão dizer? Precisamos de um dia de família. E qual é o dia que as pessoas conhecem? Que as pessoas mais descansam? É o domingo. Então, amigo, presta atenção. O cartão do banco que você utiliza tem chip. Então, se o chip fosse marca da besta, você já tem a marca da besta. Quantas vezes você foi a Shoprite comprar produtos, bolachas que você compra na zona, rebuçados, coisas que você compra na zona que tem códigos de barra? Então são coisas que as pessoas simplesmente apresentam para despistar a você. Atenção, pode ser o caso que você já apresentava isto. Você fazia inocentemente. Talvez você fazia inocentemente. E hoje a verdade raiou sobre o seu coração. Outra particularidade desta última advertência é que esta advertência identifica o povo de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé de Jesus Cristo. Então, Noé e João Batista no passado foram levantados por Deus para apresentar advertências especiais ao mundo. E hoje em dia, Deus tem um povo especial com mensagem específica para os nossos dias. Jesus nos dá tempo para que nos preparemos para o seu retorno. Ele diz: compra a verdade e não a vendas. Provérbios capítulo 23, no verso 23. Esta é a sua vontade, você ser chamado anjo de Deus e pregar esta mensagem aos outros, advertir as outras pessoas. Se esta é a tua vontade, meu querido amigo, você que diz que não conhecia estas mensagens, não tinha o conhecimento disto e hoje você teve e quer se afiliar a este grupo que anuncia esta mensagem, ore comigo. Querido Jesus, muito obrigado por teu amor. Ouvimos aqui que o Senhor tem advertências para o mundo e queremos te pedir que o Senhor possa utilizar este meu querido amigo, meu querido irmão também, que hoje diz que quer também fazer parte deste grupo que anuncia a verdade, que quer se unir ao adventismo, aos adventistas do sétimo dia, para pregar a mensagem e advertir ao mundo da sua terrível destruição. Abençoa a vida deste meu amigo,
abençoe a vida desta minha amiga, para todo sempre. Cuide da sua família, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso amigo, eu agradeço pela sua atenção, desejo que Deus te abençoe. Muito obrigado.